transformou e tem realmente edificado essa família nos caminhos dele. Eu quero chamar aqui, vou chamar o casal, amém? Quero chamar, tá por aí, Carilã? É Ione e Carilã, amém? Vamos aplaudir o Senhor? Ione e Carilã. Então, o Carilã, ele já até testemunhou assim de uma forma muito rápida, objetiva. Qualquer dia desse ele vai testemunhar de forma mais detalhada. Mas hoje, Ione está aí com a incumbência de falar, de fato, como era... Deixa eu pegar aqui o microfone. Sua vida antes de Jesus. Primeiramente eu quero... Segura aqui, Carilã. Primeiramente eu quero perguntar a Carilã. Carilã, esta mulher, olhe para ela, que está diante dos seus olhos, é realmente uma mulher transformada? Com certeza. Ela sempre foi assim ou isso daqui é de um tempo? Não. Né? O maior testemunho que temos é de quem convive conosco. Então você garante que essa mulher é uma nova mulher. Em nome de Jesus. Né? Ô, glória! Amém. Qual a área que você diz assim, que ela mais tem sido transformada? Em si, nas atitudes que ela tinha antes, agora as atitudes dela hoje são outras, né? Isso. A visão dela é outra, né? Glória a Deus. Foi pego de surpresa e o povo fica tudo assim. Então, vamos lá. Ione, quanto tempo você tem de convertida? Passa o microfone para lá, por favor. Quanto tempo tem você está na comunidade, caminhando com Jesus? Quanto tempo tem? Tem 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. É. Me fale um pouquinho como era você há 2 anos e meio atrás. Eu digo que eu nem era, acho que eu nem vivia, né? Vocês estão ouvindo aí atrás? Não? Costa assim, ó. Ou fala alto igual a mim. Como era você há 2 anos e meio atrás? Fala assim, ó. Aqui, ó. Vai. Olha, eu 2 anos e meio atrás, eu era uma mulher assim que não acreditava mais em mim, não acreditava em nada. E minha vida... Manda ver aí. E a minha vida, eu vivia por misericórdia mesmo de Deus, que eu achava que Ele teria algo mesmo para fazer na minha vida. A minha vida era... Como que se diz? Era uma mulher fracassada em todo esse sentido, né? Menos nas prostituição. Eu bebia, passei a fumar cigarro, passei a ter a curiosidade de usar a droga, que foi a derrota. Sim. Né? Agora, você está falando de uma Ione já adulta, né? É. Você falou que 2 anos e meio atrás. Mas conta um pouquinho como era seu contexto familiar, porque ninguém é o que é à toa. A família, querida, é um fator determinante em muitas coisas que a gente vê aí, pessoas dando errado. Se a gente for voltar a olhar para a família, a gente vai ver que muitas delas vêm de lares desestruturados. Fala um pouquinho como era a sua família, sua área familiar, quando criança. Se era uma família, né, que eu acho que eu não tive amor. Minha mãe não teve aquele amor para passar por mim, para mim, nem meu pai, que era briga mesmo. Só que como eu penso que antigamente não tinha nada de revólver, a briga deles era com facão, pegava essas coisas, né, ferramenta, um querendo matar o outro. A nossa vida era assim, através de briga. Minha mãe muitas vezes vinha arrastada pela rua com meu pai bêbado, espancando. Então aí a gente já vê aí um quadro familiar completamente destruído, né? Onde existia briga, confusão. Que eu não tive apego de pai e mãe. Perdi meu pai de 10 para 11 anos, mataram ele.
morreu de frente para mim, minha mãe. Seu pai foi assassinado na sua frente? Mataram ele. Você tinha quantos anos? Eu estava com 10 para 11 anos. Sim. Aí, a partir daí, você perdeu seu pai assassinado? Aí minha vida ficou mais difícil, né? Minha mãe ficou viúva, logo assim conheceu, né? Ninguém fica sozinho, só que ela não soube esperar. Botou além de uma pessoa que era mais novo, até tentar em querer abusar de mim, tentou. Misericórdia. E para não ir mais além, eu permiti eu trabalhar fora. Com 11 anos, fui lá para o Rio, frequentei várias casas de família, justamente para não conviver junto. Entendeu? E daí foi indo minha vida. Fiquei moça. Quando eu me formei, minha mãe não participou da minha adolescência. Meu irmão que me viu, eu era pequena ainda. Meu irmão, você se machucou. Eu falei, não machuquei não, que eu já sabia. Fui, falei com a minha mãe, é assim mesmo, mas eu não tive o que uma mãe passa para um filho, eu não tive. Sim. Então, você está falando que você, embora tendo mãe, você era muito solitária. Sua mãe nunca participou diretamente, né? Não, minha vida era assim, como que se diz, vivia com misericórdia. Se estava bem, estava bem. Se estava mal, estava mal. Conforme o tempo eu estava vivendo. Aí você falou que com 15 anos você teve seu primeiro filho, não é isso? Eu perdi uma filha, se hoje estivesse viva, estaria com 27 anos. Perdi ela por causa de falta de recurso aqui no hospital. Nem tanto ninguém assim se apegou a mim, né? Não, minha filha, para de trabalhar, vamos, né? Tentar viver uma família. Não, minha mãe até permitiu falar para mim, vamos tirar. Falei, não, se está aqui, para que eu vou tirar? A criança não tem culpa. Se Deus está me permitindo ter, vamos ter. Aí acabar, Deus fez o que era para ser feito, né? Permitiu acontecer tudo. No auge dessa história, você não conhecia Carilã ainda? Não. Você conheceu Carilã em que fase da sua vida? Pior fase, que eu estava ainda mantendo o resguardo, né? Foi quando uma tia minha, ela faleceu já. Fala. Ela faleceu. Ela que chegou para mim, vamos lá para Magé. Antigamente tinha a Flor de Magé aí, que era baile, pagode. E esse dia, foi o dia 7 de setembro, que Jovelina, Pérola Negra, até falecida, veio. Foi quando eu tive aqui com a minha tia, ficamos num bar. Foi quando eu vi esse homem aí do meu. E aí, Carilã? Aí eu ainda me olhei assim, mais um, meu Deus, aproveitador. Assim, só que ele não tinha vindo até a minha. Aí depois que ele veio, ele nem queria eu, queria uma prima minha. Ainda bem que não casou com ela, que ela é viúva 4 vezes. Fala aí, Carilã, como é que foi esse encontro aí, o primeiro encontro? Foi um baile de Jovelina na Pérola Negra, a gente se conhecemos, aí ficamos juntos, e no outro dia ela veio a falecer, né? Ela pegou a Honda dela e se foi. E eu prometi a ela que eu ia instruir, fazer uma visita a ela, que eu ia numa festa, e falaram para ela que eu não iria, que era mais um, e eu fui. Você já estava interessado? Eu fui procurando casa por casa, rua por rua, e acabou que eu achei. Achei o meu cunhado agora soltando pipa, ele era pequenininho. Quando eu falei, ele falou, é aqui. Aí me levou aonde que ela estava, numa festa. Sim. E é a festa que eu iria. E aí eu cheguei lá, paguei cerveja, e dali foi, né, aquela vida, né? Daí foi mais destruição. Aí vocês dois ficaram juntos. Aí foi o início, não é isso? E como foi o relacionamento de vocês? Vocês já vinham de uma história toda. Você também devia ter lá, né? Aí duas pessoas quebradas, sem Deus,
envolvidas 100% com o mundo, com as propostas do diabo, se juntam. O que deu nisso? Como foi o relacionamento de vocês dois a partir daí? Fala um, outro fala. No começo foi assim, 1000 maravilhas, né? Que quando eu cheguei a engravidar de Natália, cheguei até ir num baile espacial, subi lá em cima para ir atrás desse moço que está aqui, ou de resguardo, atrás dele, entendeu? Que ele agora está sendo flor cheirosa, que antigamente não era flor que se cheirava, não. Tá? E a nossa vida era assim, negócio de atrito, discussão, desconfiança, que ele não confiava em mim, justamente quando eu iria em Suruí para poder ver a minha mãe, era mais briga, que ele falava que era motivo de eu ir, porque o rapaz do caso que eu tive morava lá na mesma rua, aí não confiava, era traição da parte dele, da minha não, quase chegou, mas eu ainda cheguei a falar para ele ainda, quase. E vocês dois se davam bem? Era, além dessas desconfianças, brigas, como que era? Vocês bebiam juntos? Vocês tinham uma parceria nessas questões também? Como que era isso? A gente bebia junto, fumava junto, né? Tudo junto? Tudo junto. Tudo de... O que o inimigo ele permitia a gente fazia. Ou não tinha dinheiro, do nada aparecia dinheiro, mas era pra gente. Só para fazer as coisas que não é proveniente do Senhor. E as crianças, onde ficavam? As crianças ficavam dentro de casa, né? Daquele jeito, né? A gente zoando e elas dentro de casa. Ficava praticamente mais na rua. Minhas filhas viviam pela casa de colegas, entendeu? E praticamente o vício, como eu falei, eu sempre fui assim, eu fumava e bebia. A partir da droga, a cocaína, veio através dele que eu conheci ele. Ele usava, só que eu não sabia. Aí, quando eu fui a saber, eu, curiosa, experimentei. Sim. Aí que foi a ruína na minha casa, era só tristeza. Eu chegava até a sujeitar, fazer faxina a troco de nada, só para poder comprar, para levar para usar. E aquilo era uma alegria, né, na hora, né? Depois era só tristeza. Minhas filhas acordavam de manhã, cadê o pão? Pai, cadê o pão? Carilã, levanta, vai na fábrica, pega dinheiro. E ele não teria coragem de ir, né? Porque como que vai? Se já recebeu a semana, vai voltar lá para quê? Aí era só tristeza mesmo na minha vida. Misericórdia. E fala. E a droga só veio depois das minhas filhas grandes. A Nathalie tinha 5 anos, quando eu comecei a ter o contato com essa imundícia do mundo. A droga só veio quando Nathalie tinha 5 anos? Sim. Que da gestação dela, o que eu consumia era cigarro e bebida. Nunca pratiquei negócio de droga. Sim. Com as minhas filhas, não. Sei. E no meio dessa turbulência toda, dessa confusão, vícios, como foi que Deus resgatou vocês dessa vida tão sentenciada à morte, ao fracasso, à separação e tudo mais? Como foi esse processo? Eu creio que Deus, espero que não aconteça em vida de ninguém, que Ele permitiu tocar na vida da minha mãe, para que a gente descobrisse, né, que a gente tem que perder alguém para enxergar Ele, que Ele está sempre perto da gente, a gente que sempre fala, não. Então foi o passo para mim. Minha filha foi permitida frequentar a igreja, a comunidade, Carilã veio, e eu ainda, com aquele sentimento de culpa, que eu poderia ter evitado a morte da minha mãe, mas não, depois eu vi, não, era Deus, era tanto Deus, que eu tinha escrito uma carta, foi dia 3/6/2013, uma carta declarando para Deus que Ele sempre esteve comigo, que era para Ele me dar mais força. E nessa carta eu pedia, mais do que tudo na vida, eu queria a força dele sobre mim, que no mesmo ano que minha mãe morreu, e eu não sabia.
que Deus já estava vindo falando comigo, por isso que a gente tem que parar a ouvir. Às vezes Deus está falando com a gente está na teimosia, aí toca aonde fere. Permitiu tocar nela, mas eu sou grata por isso, eu sou grata, porque hoje em dia, minha família, todas elas são respeitadas por Deus. Amém. E aí, a Carilã veio, na verdade, Nathalie veio, depois veio Carilã. Aí depois veio eu. Aí daí... Fala. Aí daí Deus fez a obra. Minha casa era uma... Deus, Senhor, era para me ter tirado foto antes. A gente não sabe, né? Deus tem que pegar a gente de surpresa. Porque se a gente soubesse que Deus vai fazer, a gente nunca vai dar esse passo para poder encarar a Deus. Porque a gente já vai ficar contando, Deus vai fazer, para que eu vou tomar decisão? Entendeu? Minha casa, se diz que era uma casa, né? Que meu telhado... telha de barro. Quantas vezes, Jane, às vezes quando ia lá, eu já estava na igreja para me dar o discipulado, não tinha cama não, era no chão, colchão. Eu desmontei minha cama, enchi tijolo, botei o colchão. Jane, menina, sai daqui, isso vai cair na nossa cabeça. Eu falei, cai nada, vai cair a hora que Deus falar. Ela não vai arriscar, ela nem ficava lá comigo no quarto. Minha casa era fracassada. Acho que do jeito que é o cativeiro, que é a pessoa, se o cativeiro é bom, tudo é bom. Se o cativeiro é ruim, tudo é ruim. Nada presta. Lá em casa não tinha nada que prestava. Nada. Nada, nada, nada. Nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem materialmente, né? Nada. Aí nada. Você entregou sua vida a Jesus. E como foi? Qual é a importância no processo de transformação que vocês estão, a questão do discipulado do grupo familiar, né? Porque eu acredito que muitas coisas que hoje vocês estão experimentando procede dessa questão de cobertura espiritual, logicamente Jesus, com certeza, mas usando pessoas. Como vocês podem falar dentro desse contexto? É sobre isso mesmo, gente. O discipulado eu encarei como uma parte de um corpo, sendo o coração. Porque se a gente está num processo de doença, a gente vai para onde? Para o médico ser curado. Então, o meu discipulado, eu botei ele o alvo. O meu discipulado não é o discipulado qualquer, é um coração. Que nem sempre esse coração está bom. O coração tem que cada dia mais bater forte. E quando ele vem a calhar, bater fraco, é porque a gente está retendo, né, a nossa doença e não quer falar. Então, eu passo isso para vocês. Se vocês têm um discipulado, que segure como o coração de vocês. Cada dia que você levanta, seu coração está batendo, está dando certo. Se um dia parar, acabou, fracassou tudo. Isso mesmo. Quer falar alguma coisa dentro desse contexto? Eu queria falar do discipulado em si. Para mim foi muito importante, como eu já falei no meu testemunho, para o pessoal pegar a visão do discipulado em si. O discipulado não é para o seu discipulador se meter na sua vida, ele é o seu conselheiro espiritual, ele é aquela pessoa que vai te ajudar na sua caminhada. Amém. E o que aí depende de você, se você vai reter, né? Ou a sua atitude for uma atitude boa, você vai crescer, mas no reino de Deus vai fluir à vontade. Isso mesmo. Então, aí Jesus entrou, e Jesus foi tão bom que a gente tem um pequenininho aí, né? Tá vendo? Depois né? Vou chamar aqui os filhos, as filhas, e por último a coroa, né, o que Jesus fez. Então, as filhas aqui do Carilã e da Ione, por favor. Cadê as filhas? Para quem não sabia, fique sabendo. E vem mais o netinho, né? Olha que coisa linda. Então, Nathalie foi o instrumento que Deus usou lá no começo para que toda a família viesse. Cadê? Ela, por ser a mais nova, Deus, né? Como é que Deus faz, né? E por último, olha só que coisas lindas.
E Jesus ainda deu um pequenininho. Traz aqui, Jonathan, por favor, lá. Chorando. Olha ali. Tem aquele... Olha como é que tá chorando aí, ó. Ah, meu Deus do céu, olha isso. Então, a gente vai encerrar essa parte do testemunho. Alguma das filhas querem falar alguma coisa? Nenhuma? Não sabia que vocês eram tão tímidas assim. Vocês vão passar por isso ainda, hein? Então, Carilã ou Ione, deixa uma palavra aí para quem está desacreditado, achando que o casamento não tem mais jeito, que a vida não tem mais jeito. Eu sou viciado, estou tão perdido, ou tão mergulhado no pecado quanto meu marido. Enfim, alguém que está descrente, perdido, deixa uma palavra aí, por favor. Ó, a palavra que eu posso deixar é que vocês nunca deixem de crer. Deus existe. Deus existe. Eu sou prova vida. Entendeu? Que vocês possam agarrar a chance que vocês têm. Entendeu? Porque o resto Ele trabalha. Ele conhece o coração de cada um de nós. É só deixar Ele agir, que tudo Ele fará. Essa é a palavra que eu posso falar para vocês. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, querido. Glória a Deus. Isso é só o começo. Amém? Quer falar? Gente, sem Jesus não dá. Jesus é o alvo. Então, gente, vamos acertar nesse alvo. Vamos buscar. É o que eu posso falar mais para vocês. Amém? Enquanto há tempo, corra. Quanto há tempo, né? Que às vezes não dá tempo. Amém? Verdade. Corra. Amém? Vamos aplaudir o Senhor novamente. Muito obrigada. Que coisa linda que Jesus fez, hein? Um casal mergulhado numa vida distante de Deus, envolto em pecados, vícios. E Jesus foi lá, resgatou toda a família. Querido, isso é só o começo. Você que está aqui com alguém que você julga não ter mais jeito, é mentira. Tem jeito sim. Com Jesus tudo é possível. Amém? Então, agora nós teremos uma pequena encenação e logo depois nós teremos uma palavra muito necessária e importante para todos nós, amém? Então, o pessoal do teatro, nossa equipe mirim, quase mirim, que é a dos nossos adolescentes, vai tirar aqui? Vão estar encenando aqui uma peça aqui rápida e objetiva, e depois Simone estará com a palavra. Jesus entregou a vida, sua vida, para nos livrar de sermos marionetes na mão do diabo. Quantos, queridos, hoje estão sendo bonecos na mão de Satanás? Mas eu quero dar uma boa notícia. Jesus entregou sua vida para nos livrar da mão do diabo. Hoje, todos aqueles que quiserem poderão gozar de uma vida de liberdade, porque Jesus se fez maldição. Ele entregou sua própria vida para que nós tivéssemos vida. Então, todos os planos do diabo contra a sua vida, todos eles podem ser frustrados se você fazer valer o sacrifício de Jesus por você. Pai, nós te agradecemos pela tua obra, Senhor. Sacrifício na cruz, sacrifício que nos resgatou da mão do diabo. Hoje, todo aquele que olha para ti pode encontrar a salvação, porque todo pecado, todo jugo, toda escravidão,
O Senhor trouxe, levou sobre si toda a maldição, e hoje nós podemos viver uma vida com liberdade. Muito obrigada, Pai. Agora, Senhor, unge a vida da Simone, dando autoridade, dando revelação, dando a tua graça na tua palavra. Que esse lugar esteja liberado para que o teu Espírito haja, trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Nós abençoamos este local e declaramos esse ambiente propício para a ação do Senhor. Use a tua filha, Deus, como boca de Deus nessa noite, para transmitir o recado que o Senhor gerou em seu coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do 43 até o 48. Lucas, capítulo 8, versículo 43 até o 48. Quantos aqui já puderam sentir nesse culto o amor de Deus? O amor de Deus sendo ministrado no teu coração. Amém? Hoje eu vou estar falando um pouco de uma pessoa que experimentou algo sobrenatural da parte de Deus, e a partir de uma experiência única, a sua vida totalmente foi transformada. Essa pessoa nunca mais foi a mesma a partir dessa experiência com a pessoa de Jesus. Quantos aqui nessa noite anseiam por ter uma experiência assim radical com Jesus nessa noite? Quantos aqui anseiam, quantos aqui olham para dentro de si e conseguem enxergar dentro de si uma necessidade de um toque, uma necessidade de uma experiência radical com Jesus, uma experiência que vai te levar para um nível mais profundo com a presença de Jesus. Erga sua mão se você anseia, assim como eu, por uma experiência como dessa mulher, como dessa pessoa que nós vamos estar falando nessa noite. Eu acredito, queridos, que a cada culto, a cada reunião, Deus, Ele tem algo separado para ministrar sobre nós. E quando nós decidimos no nosso coração voltar para a nossa casa sem pegar dessa porção de Deus, parece que a porção fica retida com Deus. E desde o início desse culto, Deus, Ele quer te dar a porção separada por Ele para você. Erga suas duas mãos aos céus e declara: Senhor, eu tomo posse de tudo que o Senhor tem reservado para mim nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Em Lucas capítulo 8, versículo 43, diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha. Vamos falar juntos: gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela
chegou por detrás dele e tocou na borda do seu manto. E imediatamente, vamos falar juntos, imediatamente, cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a tua fé a curou ou a salvou. Vai em paz. Amém? Mantenha aí a sua Bíblia aberta nesse texto. Possivelmente nós vamos aí ler alguns versículos dentro desse texto. Esse texto é um texto muito interessante, porque conta a história de uma mulher. A Bíblia fala que essa mulher, ela sofria de um mal, ela estava há 12 anos enferma. A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela possuía, todos os seus bens, para alcançar uma cura, para alcançar um milagre em sua vida. E a Bíblia fala que a Bíblia ela não exagera quando fala que essa mulher, ela gastou tudo o que ela tinha. Eu imagino a expectativa do coração dessa mulher. E quando ela soube que Jesus haveria de passar por aquela cidade, aonde Jesus ele passava, uma multidão o acompanhava. Devido às curas e milagres que Jesus ele fazia na terra, a fama de Jesus percorria por todas as cidades, por todos os vilarejos. E as notícias do que Jesus ele estava fazendo, de cegos que eram curados, de paralíticos que andavam, a fama acerca de Jesus chegou aos ouvidos dessa mulher. Tanto que quando ela ouve dizer que Jesus estava passando ali na sua cidade, ela juntou consigo a pouca força que ela tinha no corpo físico e se recobrou ali um ânimo, e ela foi até onde Jesus estava. E a Bíblia fala que ela não teve coragem, talvez, de tocar, à frente de Jesus. Ela fica aguardando o momento mais propício e ela chega por detrás de Jesus e toca na orla de sua veste. E a Bíblia fala que na mesma hora, essa mulher, ela é curada. Amém? No mesmo instante, o milagre que ela buscava durante 12 anos aconteceu instantaneamente na vida dessa mulher. E ela tocou, ali na orla das vestes de Jesus, se esconde no meio da multidão,
Mas ela sabia que naquele momento algo diferente, algo sobrenatural havia acontecido na sua vida. Porque aonde existia fraqueza, a fraqueza saiu e cedeu lugar a uma nova força, ao novo vigor. Ela sabia, não havia dúvidas na mente daquela mulher, que algo havia acontecido com ela. Mas no meio da multidão ela tenta se camuflar, ela se esconde. E Jesus, ele libera uma palavra: quem me tocou? Quem me tocou? Só que os discípulos, eu imagino que os discípulos, um olhando para o rosto do outro e se questionando: mas não é óbvio que todo mundo está tocando em Jesus? Mas não é óbvio que no meio dessa multidão as pessoas estão tocando em Jesus? Aí Jesus libera uma palavra: alguém me tocou. E nas entrelinhas Jesus estava falando assim: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder para cura, para restauração. De mim saiu a condição para botar de pé o caído. De mim saiu a condição para o derrotado sair vitorioso. E aquela mulher se viu numa situação tão constrangedora que não tinha mais como. O Espírito Santo estava tocando nela e não tinha mais condição dela se ocultar no meio da multidão. Abrindo parênteses aqui, né, nesse relato da Bíblia, eu quero te dizer que todos aqueles que tiveram uma experiência real com Jesus, todos aqueles que tiveram um toque sobrenatural de Jesus, não conseguem ficar escondido no meio da multidão. Quantos aqui já tiveram um toque real com o Espírito Santo, uma experiência real e radical com Jesus? Abra sua boca e glorifica Ele. Aleluias. Todos aqueles, queridos, que tiveram uma experiência real com Jesus, não consegue ficar camuflado no meio da multidão. Essa pessoa se apresenta como testemunha viva daquilo que Deus fez. Eu fico muito feliz quando eu ouço testemunhos, e hoje nós aqui ouvimos mais um testemunho tremendo. Lamentavelmente nem todos nós, né, que estamos aqui, teremos aqui a oportunidade de ir num culto testemunhar, mas eu quero te dizer que lá na tua escola você pode ser um testemunho de Deus. Lá no seu trabalho você pode ser uma testemunha de Deus, queridos. Aleluias. Essa mulher tocou diferente Jesus. Ela tocou diferente porque de Jesus saiu o poder. E ela fala por que ela tinha tocado em Jesus. Imagina o olhar de Jesus, um olhar de amor, um olhar de cuidado, um olhar de atenção, um olhar assim de alegria em ver, poxa, ela está tão debilitada, mas mesmo assim ela veio me ver. Ela veio tocar em mim. Um olhar de amor, de admiração pela atitude daquela mulher. Jesus libera uma palavra para ela: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Talvez aquela mulher, quando ela saiu de casa, ela só era mais uma tentativa de alcançar algo diferente para o seu corpo físico. Mas Jesus Ele é tremendo, e Ele surpreendeu aquela mulher de forma extraordinária. Talvez você saiu da tua casa pensando é mais um culto,
É mais um domingo que eu vou para a igreja, eu vou cantar, eu vou sentar, vou ouvir uma palavra. É mais um culto. Mas o desejo do nosso coração é que Deus, sabe, que você se deixe, sabe, se surpreender com a presença de Deus neste lugar, queridos. Que Deus possa nos surpreender de forma extraordinária neste lugar. Que possamos nos abrir para tocar em Jesus. Dentro desse texto tem inúmeras lições que a gente poderia destacar. Eu vou falar apenas algumas. A primeira coisa que eu vejo dentro desse texto é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia não menciona o nome dessa mulher, então dá-nos o entendimento de que ela talvez não tivesse um status social, tinha alguns bens, mas não era uma mulher muito abastada, conhecida na cidade, não era um sobrenome aclamado na cidade, ela não vinha de uma descendência real, era simplesmente uma mulher. E Deus a encontrou mesmo assim. Então Deus não faz acepção de pessoas. Se você nasceu num berço de ouro, ou lá de palha, de madeira simples, ou nem teve berço, Deus te ama, Deus te vê, Deus te acolhe, Deus cuida de você, Deus cura as suas feridas. Se o seu sobrenome é um sobrenome maravilhoso, aclamado ou não, Jesus te ama e Jesus te vê na sua necessidade. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 11, nós não vamos ler, mas se você em casa tiver curiosidade para ler, fala que Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Aí talvez você pode se perguntar: Deus não faz acepção de pessoas, mas por que alguém é mais usado que outro? Por que fulano é tão usado e eu não? Qual é a diferença? Deus tem preferência sim. Eu quero te dizer que não é preferência de Deus. É que essa pessoa que você julga que está sendo muito usado por Deus, tem pago um preço de busca pela presença de Deus. E aqueles que buscam o Senhor encontram. Aleluia. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo está batendo a porta, e aquela pessoa que ouvir o Espírito Santo bater e abrir a porta, ele vem e ceia conosco. Deus não faz acepção de pessoas. Outra coisa que eu vejo dentro desse texto, já tenho falado um pouco sobre isso. Talvez aquela mulher, quando saiu de casa, ela pensou que fosse mais uma tentativa, mais um dia. Mas Jesus provou para ela que aquele momento era o dia do milagre, o dia da cura, o dia da restauração, o dia da resposta. Aleluia. Se você for ler esse texto ele está dentro de uma expectativa, de um planejamento de Jesus. Jesus, ele estava saindo de um lugar para ir para outro lugar, efetuar a cura na vida de uma menina. E no meio desse percurso tem toda a história que nós estamos falando nessa noite. E isso me chama a atenção.
Me chama a atenção porque, humanamente falando, queridos, aquela mulher não estava no itinerário de Jesus, humanamente falando. Mas espiritualmente falando, Jesus tinha orquestrado o encontro. Talvez as pessoas olham para você e falam: ah, isso daí não vai dar em nada. Isso aí é mais um. Isso não vai dar para nada. Talvez você cresceu ouvindo seus pais falarem que você não ia dar em nada, que você era um burro, que você não servia para nada, um imprestável. Humanamente falando, talvez você estava distante do itinerário de Jesus. Mas nessa noite Jesus fala para mim e para você: ei, eu orquestrei um encontro contigo. Eu marquei um encontro contigo. Humanamente falando, você não servia para nada, mas espiritualmente falando, eu te amo e cuido de você. E cuido de você. Eu conheço as suas origens, conheço as suas dores, o seu sofrimento, as suas mágoas, os seus temores. Aleluias! Aquela mulher não estava no itinerário de Jesus. Humanamente falando, ela não era alvo de Jesus, humanamente falando. Mas no meio do itinerário, Deus dá uma parada para encontrar-se com ela. Outro ponto que eu vejo dentro desse texto: essa mulher, ela sofria de uma doença que a debilitava, que deixava ela fraca, enfraquecida, debilitada, enferma. Na sua vida você consegue enxergar talvez situações, pessoas que te deixam debilitado, doente, fraco. A única solução que traria a cura verdadeira e restauração seria tocar no manto de Jesus. O que vemos hoje em nossos dias são pessoas como essa mulher, gastando tudo o que tem no lugar e nas pessoas erradas. Geralmente as pessoas vão, tentar a sua saída em várias outras coisas e pessoas, enquanto que Jesus deveria ser a nossa primeira e única expectativa, nosso único alvo. Por que eu coloquei aqui? Jesus era aquele que traria a verdadeira cura. Porque na verdade aquela cura física era apenas um detalhe. O que mais aquela mulher precisava receber da parte de Deus era uma cura espiritual, emocional. Quantas pessoas estão saudáveis, sabe, fisicamente, mas o emocional, o espiritual está em destruição total, em ruína total. E quantas pessoas talvez presa numa cadeira de rodas, e você vai conversar com a pessoa e você fala assim: meu Deus, que fé é essa? Que saúde espiritual, emocional, meu Deus, que vida que me desafia. A maior saúde, queridos, não é a saúde física, mas a saúde espiritual. E se você parar para pensar por alguns instantes como que anda a tua saúde emocional, espiritual, você pode declarar que você é curado, você é são, você está livre. Ou você olhando para dentro de você, você vê: Simone, eu estou enfermo emocionalmente. Eu estou fraco, estou debilitado.
Não tenho ânimo para servir a Deus, para ir para o culto, não tenho ânimo para nada. Olhe para dentro de você alguns instantes e se autoavalie. Nas mãos daquela mulher estava a decisão de antecipar ou de adiar o milagre de Deus. Estava nas mãos dela. Infelizmente, ela adiou por 12 anos. Mas chegou a vez dela. Deus foi misericordioso com ela. Nas nossas mãos está a decisão de antecipar ou adiar a restauração do Senhor. E sabe de uma coisa? Eu também já vi pessoas que não somente adiou, como nunca foram curadas, nunca, morreram doentes emocionalmente. Então nessa noite nós temos uma escolha a fazer: ou adia o processo, ou antecipa o processo, ou vive uma vida inteira sem a restauração de Deus, sem a cura de Deus. Nós somos os únicos responsáveis. Essa é uma decisão única, pessoal e intransferível. Não tem como você transferir para outros a responsabilidade que é sua. Outro ponto: há uma diferença no toque de um desesperado e faminto. Há diferença do desesperado e do faminto. Aí está o porquê, ou a resposta. Porque muitas pessoas estão todos os domingos nas igrejas, mas a sua vida não é transformada. Porque há uma diferença. Há uma diferença naquelas pessoas que decidem tocar em Jesus, porque estão desesperadas, porque entendem: Senhor, se o Senhor não fizer um milagre na minha vida, não tem jeito para mim. Lá em Provérbios capítulo 27, versículo 7, fala para que aquela pessoa que está faminta, até o amargo se torna doce, mas aquela que se sente abastada: eu sou tão bonzinho, tá tudo ótimo comigo. Essa pessoa, ela despreza até a palavra mais doce como mel. Que tipo de pessoa você é nessa noite? Você é um faminto? Você é um desesperado pela presença de Deus? Ou você é um daqueles que se acham fartos, bonzinhos, top? Os sintomas dessa doença que acometia aquela mulher, eu fui pesquisar sobre os sintomas que acometia aquela mulher. Não é a minha área, não gosto da área da saúde, mas fui lá no site de medicina e pesquisei um pouco sobre os sintomas que acometia aquela mulher. E peguei lá alguns mais importantes que eu julgo ser. Um sintoma de alguém que já foi acometido pela mesma enfermidade dessa mulher: a primeira coisa é o frio. Quem está com esse mal sente muito frio. E trazendo isso para a nossa realidade, queridos, uma pessoa que já foi tocada pela enfermidade, ela não sente o calor da presença de Deus. É possível ela estar no meio do lugar da manifestação de Deus, mas ela continua com seu coração insensível, frio. Alguém também que já foi acometido por esse mal, é frio nos relacionamentos, não tem calor humano, parece uma máquina.
isolada dentro de si mesmo. Então, primeiro sintoma, frio. Vamos falar juntos. Primeiro sintoma, tá fraco. Primeiro sintoma, eu vou falar primeiro sintoma, vocês vão gritar frio. Amém? Então vamos lá. Primeiro sintoma, frio. Segundo sintoma, fraqueza. É uma pessoa que se sente debilitado, fraco. Não tem vigor, não tem ânimo. Trazendo isso para a nossa realidade. Alguém que já foi acometido por esse mal. É alguém debilitado, fraco. Uma hora até consegue caminhar um pouco, mas daqui a pouco parece que a força está esvaindo de sobre si. Não consegue se firmar em Deus. Não consegue ser constante em Deus. Vive constantemente em questionamentos. Será que Deus me ama? Será que Deus me quer? Será que na casa de Deus é o meu lugar? Será que eu estou gastando tempo na casa de Deus? Alguém que foi acometido por esse mal que estava sobre essa mulher é alguém debilitado, alguém fraco. Segundo sintoma, fraqueza. Amém? Segundo sintoma. Terceiro sintoma, alteração do nível da consciência. A pessoa fica como que fora de si. E eu fiquei analisando, meu Deus, como assim a pessoa fica meio que fora de si? Trazendo para a nossa realidade, queridos. São pessoas que uma hora estão em sã consciência, buscam a Deus, em outra hora, por que eu estou aqui? Não. Aí fala o que não é para falar, murmura, é ingrato com Deus e com as pessoas. Ficam como que fora de si, perdem constantemente a consciência. Outro sintoma, palidez. A pessoa fica pálida, ou seja, é um sintoma externo. Todo mundo percebe que a pessoa ela não está bem. E quantos aqui, alguém já falou para você, meu irmão, tá tudo bem com você? Tô te achando um pouco distante, um pouco estranho. Tá tudo bem com você? E qual é a resposta que a maioria de nós dá? Tá tudo bem, quando na verdade não está nada bem. Então, quando eu vejo esse sintoma palidez, eu entendo que é um sintoma externo. As pessoas sabem que você não está bem. Você até estava bem há um tempo atrás, mas hoje você não está bem. Cadê aquele vigor do início? Cadê aquela motivação do início? Cadê aquele coração quebrantado do início? Cadê aquele coração próximo do início? Aí talvez você possa pensar assim, mas eu estou aqui pela primeira vez, eu nunca caminhei com Jesus. Eu quero te dizer que você está pálido. Você não está bem, você precisa de Jesus. Você precisa de um toque restaurador, como nós recebemos de Jesus. Simone, mas como assim eu não estou bem? Eu não estou enfermo, tenho uma família mais ou menos, tenho emprego, está tudo andando, estou caminhando.
Mas o bem mais precioso você não possui ainda. Se você ainda não recebeu Jesus, o bem mais precioso é ter relacionamento com Jesus. E ter a sua vida, o seu passaporte espiritual carimbado para passar a eternidade ao lado de Jesus. E o último sintoma é arritmia cardíaca, ou seja, coração acelerado, ativo, elétrico, ligado no 220. E esse sintoma me chama a atenção, porque uma pessoa que já foi tocada por essa enfermidade é alguém que o compasso do coração não está no mesmo compasso que Jesus. Enquanto Jesus está falando, meu filho, é tempo de buscar, é tempo de evangelizar, é tempo de ganhar pessoas para o meu reino, é tempo de trabalho. A pessoa está entendendo, é tempo de correr, é tempo de lutar, é tempo de pegar um emprego, é tempo de pegar outro emprego, é tempo de pegar o terceiro emprego, é tempo de correr. O teu coração está pulsando no mesmo compasso que o coração de Jesus? Você está em busca das mesmas coisas que Jesus está em busca? O teu coração, a tua mente, o teu corpo tem ansiado por aquilo que o Espírito Santo tem ansiado? Já estou finalizando a ministração. Existem 3 passos para a cura, para a restauração. O primeiro passo é entender que você precisa de cura. É entender que você já está no fundo do poço e que Jesus, se Jesus não estender a mão, não tem mais saída para você. Se Jesus não vier e não fazer um milagre na tua vida, não tem mais como. Enquanto nós não entendermos, sabe, a urgência de Deus, nós não teremos força para buscar Jesus. Por que será que nós nos dispomos a orar, a vir para a reunião de oração, orar em casa? Por quê? Por que você acha? É porque você acha que é porque a gente pensa, né? Tá tudo bem, tá tudo favorável, é assim? Nós nos dispomos a buscar a Deus porque nós entendemos, se o Senhor não vier no nosso encontro, o que será das nossas vidas? Se Jesus não nos tocar, se Jesus não fizer, quem vai fazer? Se Jesus não abrir a porta para a igreja entrar, não terá esperança para essa igreja. Se o Senhor se agradar de nós, então portas serão abertas. Se o Senhor se agradar de nós, milagres serão feitos em nossas vidas e através de nós também. Então o primeiro passo é você entender, chegar nesse nível de clamor, de busca, de entendimento, que Jesus é a única saída. Se Jesus não fizer, você vai estar correndo atrás do vento, ou seja, uma busca sem utilidade nenhuma. Se Jesus não entrar na tua casa, se Jesus ele não entrar na tua família, não há chance para a sua família. Se Jesus não entrar na vida do teu filho para transformar, quem vai poder fazer isso? Se Jesus ele não entrar na tua vida de tal forma e te devolver a dignidade, quem será você?
É Jesus, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Outro passo para a cura é sair da nossa zona de conforto, é atitude, ação, agir. Ah, mas eu sei que Jesus, Ele está aqui nesse lugar, aleluia. Ah, e um simples fato, Deus está aqui, o Senhor já está me olhando, já me viu, já viu minha necessidade, que Deus não sabe de todas as coisas. Deus está falando, levanta e age. Ah, mas eu estou aqui, olha, eu sei cantar, eu canto tão bonitinho. Eu conheço, né, o pastor Gilson, eu conheço a pastora Angélica. Olha, eu estou aí. E o fato de eu estar aqui, Deus já está me vendo. Jesus está falando, meu filho, levanta e age. Atitude, atitude, atitude. Simone, mas eu estou fraco, eu estou debilitado, estou me sentindo tão fraco. Essa mulher estava há 12 anos fraca, com esses sintomas que nós vimos aqui. Mas os sintomas, queridos, não impediram ela de reunir um pouquinho de força que ela tinha para correr atrás de Jesus e tocar em Jesus. Então eu entendo através dessa palavra que nada nos justifica de manter a nossa postura na acomodação. Nada nos justifica, nada. Levante e age. E o último passo é que aquela mulher fez e que nós também precisamos fazer, é lutar, é vencer as forças internas. Para que você vai atrás de Jesus? Você está tocando a sua vida tão bem até agora. Você já tem aí para mais de 20 anos, 30, 40, 50 anos aí de vida. Você não está sobrevivendo até hoje. Para quê? Ela precisou vencer as forças internas. Forças internas que falavam assim: ah, tá bom, você vai até Jesus, tá, beleza. Mas depois que Ele te tocar, isso se Ele te ver, você vai voltar com a mesma debilidade. Para que você vai buscar? Para que você vai se lançar? Se quando chegar em casa a situação vai estar lá e você vai cair novamente, porque você não consegue, você é um fraco, você não consegue nada. Há quantos anos você está nessa situação e não rompe? Há quantos anos a sua família não te valoriza? Vença essas forças internas. E além das forças internas, tem as forças externas. No caso daquela mulher, é a multidão. No nosso caso, é toda uma conspiração do inferno contra as nossas vidas. Agora eu quero te dizer uma coisa: se você conseguir vencer as forças internas, as forças externas é fichinha. Porque os maiores gigantes, eles não estão fora de nós, estão dentro de nós. O seu maior inimigo é você mesmo, é a sua mentalidade, os seus conceitos. A sua cura não diz a respeito somente a você. Pessoas precisam que você esteja curado. Uma pessoa curada e restaurada por Deus vai ser canal de Deus onde quer que ela vá. Na verdade, Jesus tocou naquela mulher para que ela tocasse em outras pessoas aonde quer que ela fosse. O toque de Deus na tua vida não diz a respeito somente a você. Deus quer te usar como agente de cura, de restauração e de milagre. Pessoas precisam que você
seja agente de milagres, agentes de cura, agentes do avivamento de Deus. Aleluia. Depois do toque, essa mulher, ela recebeu uma nova identidade. Vamos colocar aqui na nossa linguagem que ela foi promovida. Ela foi promovida de anônima para filha. Ela foi promovida. Agora Jesus se dirige para ela falando: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Nessa noite Deus também tem promoção para nós. Você chegou aqui anônimo, já teve contato com a presença de Deus, mas se distanciou. A enfermidade bateu na sua porta e hoje você se encontra caído, enfraquecido e distante e frio. Nessa noite Deus quer te chamar de filho, te dar uma nova identidade. Simone, mas eu já tentei muito, já tentei muita coisa, mas o que Deus Ele quer te dar é algo eterno, é algo permanente. O toque que Deus Ele quer te dar é algo que o tempo não pode tirar. Simone, mas como você pode dizer isso? Que garantias você pode me dar que é algo permanente? Eu posso te falar do dia em que eu fui tocada por Jesus. Já fazem 27 anos. E eu me lembro, no retiro de carnaval, eu na varandinha ajoelhada, e eu pude sentir o toque de Jesus na minha vida. E desde lá para cá, a minha vida jamais foi a mesma. Já se passaram 27 anos, mas eu sinto como se fosse ontem. Ontem eu senti como que Deus tocasse na minha vida. Já se passaram 27 anos, mas o vigor continua na minha vida. Não esmureci pelo caminho. Simone, mas isso aí é para você. Você é diferente. Não, eu sou como você. As mesmas limitações e conflitos, e quem sabe até pior. Se Deus Ele fez na minha vida, Deus Ele pode fazer na tua vida também. E sabe qual é o meu clamor? E quando eu estiver lá bem velhinha, se Deus assim me permitir, eu quero permanecer com o mesmo vigor, a mesma garra, a mesma determinação, o mesmo temor de Deus. Porque a obra que Deus faz é obra eterna, queridos. É algo eterno, é algo permanente. Quantos aqui nessa noite querem receber esse toque eterno, esse toque permanente de Deus? Não um toque como a multidão tocava em Jesus. Tocou hoje, mas foi embora, nada aconteceu. Mas um toque que vai extrair poder e virtude da orla do manto de Jesus. Vamos nos colocar de pé, todos nós. Olhe para dentro de você e veja qual o nível de clamor há dentro do teu coração. Qual é o nível de desespero há dentro do teu coração? Como que está o nível de clamor dentro do teu coração? Se você se acha muito bonzinho, muito certinho, muito engomadinho, se você se acha assim, é Deus que precisa de mim,
eu tô na igreja porque vim para a igreja porque na verdade é Deus. A igreja precisa de mim. Eu dizimo na casa de Deus porque a igreja precisa de mim, queridos. Eu quero te dizer que a nossa mentalidade nessa noite precisa ser mudada, transformada. Deus, sem você, Ele continua sendo Deus. Mas e você sem Deus, quem você é? Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus, quem você é? Eu não sei qual é a tua resposta, mas a minha resposta é: sem Deus, eu sou nada. Sem Deus, eu estou frita. Sem Deus, não há chance, não há saída para mim. Olhe para dentro do teu coração nessa noite, veja e avalie, se olhe. Se avalie. Como que anda o seu nível de clamor e de desespero e de busca por Deus? Se olhou? Nós queremos aqui nos unir, somente os famintos e necessitados e desesperados pela presença de Deus aqui no altar, porque para quem não está faminto não adianta. Não adianta apelo, não adianta oração, não adianta louvor, não adianta, porque a pessoa está cheia de si. Eu posso, eu consigo, eu sou o cara. Mas para os famintos e necessitados, há todo o investimento da parte de Deus. Para aquelas pessoas que se olham e falam: meu Deus, me ajuda, Senhor. Para aquelas pessoas que se sentem carentes de Deus, carentes de um toque. Para aquelas pessoas que olham para si